Fala, minha tribo! Eu sou Giovanni Lucena, psicólogo, e você está no canal da Pagé Digital, o seu canal de análise psicológica de personagens do mundo dos animes e dos games, sempre com a proposta de mostrar a importância de se fazer terapia e desmistificar as teorias por trás da psicologia. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, bora para a análise. Yoga é filho de Mitsumada Kido, pai de todos os cavaleiros de bronze, com Natácia, sua mãe. Seu pai o rejeita, fazendo que até os 6 anos, Yoga seja cuidado por sua mãe na Sibéria. Um dos poucos gestos de carinho que temos conhecimento entre a mãe e filho é o presente que sua mãe dá a Yoga, uma cruz do norte em um rosário. Porém, um trágico incêndio no navio que transportava Natácia e seu filho fez com que selecionadas pessoas pudessem naufragar do navio, por terem pouco baleiras, resultando no resgate somente ao garoto, sendo sua mãe sentenciada ao cruel destino da morte. O garoto fica aos prantos, enquanto sua mãe, à distância, tenta acalmá-lo e se despede. Após o evento, Yoga, como um garoto órfão, foi transferido para a Fundação Graad, em que os demais futuros cavaleiros, também órfãos, foram acolhidos. Após algum tempo neste orfanato, seguindo uma rotina de criança, foi realizado um sorteio para saber onde cada jovem do orfanato seria enviado para passar por um árduo treinamento para se tornar cavaleiro. Yoga, então, foi enviado para ser treinado na Sibéria, onde por perto havia ocorrido o acidente no navio. O garoto chegou à Sibéria para ser treinado por Camus, cavaleiro de ouro de Aquário, assim como seu parceiro de treino Isaac, que já treinava há 1 ano com o mestre. Durante um dos treinamentos, Isaac perguntou a Yoga sobre as suas intenções com o treinamento, uma vez que Isaac treinava para se tornar um cavaleiro justo e defender os inocentes contra qualquer mal, custe o que custar. Todo o heroísmo de Isaac foi frustrado quando Yoga contou que treinava não para ser um cavaleiro, e sim para criar resistência ao frio e conseguir visitar a sua mãe naufragada. Apesar de decepcionado, Isaac avisa que caso Yoga tente fazer isso, que ele tome cuidado com as correntezas marítimas no mar, que poderiam ser fatais. De maneira imprudente, na primeira oportunidade que Yoga teve de quebrar o gelo que permitiria o acesso ao mar, ele vai em direção ao navio de sua mãe. Porém, as previstas correntezas surgiram, deixando Yoga entrelaçado nas cordas do navio naufragado. Isaac, então, vai ao fundo do mar resgatar um amigo, mas as correntezas os atacam novamente, fazendo com que Isaac ferisse gravemente seu olho em uma estaca de gelo. Em um ato de heroísmo, devolve Yoga à superfície, enquanto Isaac é levado pelas correntezas. Com isso, Yoga sentiu o peso de outra perca, a responsabilidade do sumiço de seu amigo por conta de sua imprudência em querer visitar sua falecida mãe. Em torno de 1 ano após o evento, Camus encerra seu treinamento, ficando o futuro cavaleiro isolado e treinando por conta própria. 6 anos se passaram após a despedida de seu mestre e Yoga ainda não havia se apropriado da armadura de cisne, fato curioso, que não havia conquistado anteriormente porque não queria. Como já dito, sua motivação era de visitar a sua mãe no fundo do mar gelado. Pode-se observar que para conseguir nadar rapidamente e abrir as portas emperradas do navio, Yoga leva apenas uma rosa na boca para realizar a visita à sua falecida mãe. Com essa interferência, pode-se notar as incontáveis vezes que Yoga visita sua mãe, que está cercada de flores. Mesmo com a passagem do tempo tão longa, Yoga se encontrava estagnado, sem perspectivas novas, até que o santuário convoca todos os cavaleiros de bronze
para participar de um torneio. Ele recebe um convite especial de que ele deve assassinar os demais participantes, uma vez que os demais cavaleiros não eram dignos de usar a armadura, devido ao uso indevido em utilizá-los para finalidades egoístas e não para proteger Athena. A partir desse momento, Yoga facilmente consegue destruir a rocha de gelo que guardava a armadura de cisne para participar do torneio. No torneio, vemos Yoga eliminar com facilidade o seu adversário, o Cavaleiro de Hidra. E no momento da alegria por vencer, só vê a imagem e o pensamento relacionado à sua mãe. Apesar desse pensamento, Yoga não externaliza esse sentimento, sempre passando para seus rivais ou próximos concorrentes que ele era o cavaleiro mais poderoso e racional de todos. Ikki então interrompe o torneio e rouba a armadura de premiação. Com isso, Yoga e os demais cavaleiros se unem para enfrentá-lo. O Cavaleiro de Cisne é o primeiro a enfrentar o Cavaleiro de Fênix. Ikki usa o golpe fantasma de Fênix em Yoga, o levando ao seu pior pesadelo. Yoga se imagina visitando sua mãe no fundo do mar, porém as correntezas começam a destruir o navio e o pesadelo termina com Yoga vendo a imagem de sua mãe deteriorada. Ao ser derrotado, Yoga volta a pensar no carinho de sua mãe. Seria um encontro fatal, caso a Cruz do Norte dada por sua mãe não estivesse por baixo de sua armadura, impedindo que o golpe de Ikki perfurasse seu corpo. Chegando até a saga do santuário, Athena é atacada e resta aos Cavaleiros de Bronze superar as 12 casas dos signos do Zodíaco para poder salvá-la. Por ironia do destino, é reservado a Yoga o confronto com seu antigo mestre, Camus de Aquário. A luta entre eles começa, e claramente o Cavaleiro de Ouro está em um nível muito acima. Para provocar o potencial máximo de Yoga, o Camus o atinge em sua maior fraqueza. Camus lança uma magia que afunda ainda mais o navio naufragado em que a mãe de Yoga está, tornando impossível que Yoga a visite outra vez. Nesse momento, flashbacks surgem na cabeça de Yoga com sua mãe, o fazendo ficar aos prantos. Ao perceber que o trauma de Yoga era irreversível, Camus dá o último golpe no Cavaleiro de Cisne. Em seu pensamento de último suspiro, ao invés de tentar se reerguer, Yoga se conforta por se encontrar com sua mãe no outro mundo. Nessa conversa no além, ouvimos a mãe de Yoga. Mamãe! Não venha aqui. Você disse que teria forças para viver, apesar de eu ter partido, não foi? Me desculpe, mamãe, mas eu não posso. Já não dá mais. Após isso, Camus aprisiona Yoga em uma esfinge de gelo para preservar o seu corpo e sua memória. Dado como morto, Yoga recebeu uma segunda chance de viver por conta do sacrifício de seus amigos. Shiryu conseguiu romper a esfinge de gelo, enquanto Shun utiliza todo o seu cosmo para trazer Yoga à vida. A partir deste momento, Yoga reconhece o sacrifício dos outros e que a sua vida tem um sentido além que honrar a vida de sua mãe. Ele compreende que, como seu dever de cavaleiro, deverá prosseguir com a sua missão e defender seus amigos e Athena a todo custo. Carregando Shun nos braços, Yoga interrompe a luta entre Miro, Cavaleiro de Escorpião, que estava derrotando Sei e Shiryu, e se coloca como novo desafiante. Mesmo com a clara diferença de habilidade e sendo provocado a todo instante por Miro para desistir do confronto, Yoga, com uma nova motivação, é capaz de convencer Miro de que ele é um cavaleiro digno a seguir para o próximo desafio, que seria a revanche com Camus. Em seguida, Yoga tem a sua revanche com Camus. Antes da luta acontecer, o Cavaleiro de Cisne agradece a Camus por ajudá-lo a superar seu trauma passado. Durante a revanche, Yoga consegue alcançar o sétimo sentido e supera Camus, o derrotando, que veio a falecer com a força do golpe de Yoga. Na saga de Hades, vemos Yoga definitivamente enxergando a situação do luto com outros olhos.
Yoga leva um buquê de flores para a superfície do gelo e não mais tendo que visitá-la ao fundo do mar para matar a sua saudade. E finalmente, Yoga aceitou que o fundo e gelado mar é o túmulo de sua mãe e que ele pode seguir com sua vida sem deixar de guardá-la em sua memória. Então agora nós podemos entrar propriamente na teoria do luto e principalmente do luto patológico. Então essa é uma teoria feita pela psicóloga Kübler-Ross, em que ela define o luto em 5 estágios. Contudo, como estamos relatando a experiência de Yoga, falaremos do luto com a perspectiva da morte. Então a primeira fase que nós encontramos no luto é a negação. A negação diz respeito à fase em que o indivíduo não suporta a ideia da perda de seu ente querido, que recusa a possibilidade daquilo realmente ter ocorrido. Para fugir dessa realidade, o indivíduo pode se isolar das pessoas para não precisar compartilhar sobre o tema com alguém. Na negação, é encontrado pensamentos de que pensar nisso é bobagem, eu estou bem, ou então que vou dar um jeito nisso. Com o Yoga, apesar de não encontrarmos frases tão diretas quanto essa, vemos o seu comportamento de isolado por vários anos, não se abrindo para ninguém, e quando convocado para o torneio, deseja passar uma imagem de impenetrável, frio e de que não sofre por nada. O segundo estágio é a raiva. Nesta fase, o indivíduo externaliza a sua fúria por não concordar com o que ocorreu, se sentindo injustiçado e, neste processo, deposita a culpa ou a responsabilidade pelo ocorrido no outro, sendo que, no fundo, o fato que gerou a raiva já ocorreu e não existe mais o que se fazer. Quem passa por essa fase tem um comportamento explosivo e não escuta a opinião de outras pessoas e se torna imperativo, sendo estes comportamentos encontrados em Yoga, no momento em que seu mestre afunda ainda mais o navio onde Natasha está. A frase, nem o meu mestre e nem ninguém tem o direito de tirar minha mãe de mim, apresenta essa intolerância e fúria, quando na verdade Camus não fez nada que ferisse a mãe de Yoga ou desonrasse sua memória. Afinal, quem havia tirado a mãe de Yoga foram as próprias circunstâncias da vida. A terceira fase do luto é a barganha. Esta etapa remete à tentativa do enlutado fazer acordos para recuperar o que perdeu. Acordos que, em sua grande maioria, são feitos de maneira religiosa, esperando que a pessoa venha se comportar melhor, que, caso ela seja mais caridosa ou tenha uma vida digna e honrada dali em diante, ela pode receber algo místico em troca. Dessa forma, é possível notar que neste cenário, alguns pensamentos como eu faria qualquer coisa para ter o que eu perdi, ou então, se isso acontecer, prometo que nunca mais farei algo ruim, culminam em situações que o Yoga vivenciou. Apesar de não ser explícito a nível de fala, Yoga pode ter passado por esta etapa, uma vez que ele defende uma deusa Atena, que ele próprio não cultiva como a sua religião, mas ainda assim dá a sua vida por ela, pela compreensão de que assim está fazendo algo bom. Mas a dúvida é, o que ele gostaria de receber em troca por ser tão generoso? Uma hipótese do que seria é que ao ser derrotado por Camus, ele se dá por satisfeito, que já fez o seu máximo e o seu melhor, e já tem o direito de visitar a sua mãe novamente. O quarto estágio é a depressão, que inicialmente vale ressaltar que o estágio depressivo do luto da depressão é diferente da depressão clínica, como a gente aborda. Então, apesar dessas características parecidas, como a tristeza profunda, ou sintomas como a insônia ou perda do apetite, não é uma regra, casos que o luto comum se desencadeará para o episódio depressivo maior. A depressão vinda do luto é o descarregamento da emoção de profunda tristeza, ao notar de que nada que foi feito anteriormente, sendo a negação, raiva ou barganha, foi o suficiente para impedir a realidade. Este é um estágio onde a desesperança e a nostalgia daquilo que não pode ser resgatado surge com muita força. Pensamentos de como, meu mundo perdeu a cor, ou então,
nunca será como antigamente, são recorrentes, além de surgir o desvalor de si próprio, ao se autoconsiderar inútil ou que não se ama. Nesse momento, podem também surgir as ideações de se juntar à pessoa morta. O estágio depressivo em yoga é muito evidente em seu discurso, como em sua luta contra Camus, em que Yoga aceita a morte apenas para estar perto de sua mãe. O próprio cavaleiro afirma que, ao perder o acesso à sua mãe, Yoga havia perdido o único consolo em sua vida e força, que no restante resta apenas o seu infeliz nascimento. E a última fase é a aceitação, que seria a compreensão de que algumas coisas nós não temos controle em nossa vida, sendo uma delas que nada poderia ser feito para mudar o curso da história e de que a morte, e consequentemente o luto, faz parte da vida. Quando se aceita a realidade e o curso em questão, também renasce a esperança na pessoa, de que o que passou foi muito ruim, mas que uma nova vida e que coisas novas estão para surgir. Pensamentos como tinha que ser assim, ou então sofri muito, mas também aprendi, são formas de pensar nesse estágio. No início da saga de Hades, Yoga entende o seu novo papel e guarda apenas as boas recordações de seu mestre e de sua mãe, que apesar da enorme saudade, o cavaleiro guarda em seu coração e os mantém vivos em sua memória, levando o que aprendeu e viveu de melhor com eles. Então agora fica a pergunta, né? Como diferenciar um luto comum de um luto patológico? Como já dito anteriormente, o luto é um processo natural, mas a má elaboração dele pode desencadear um luto patológico, que este sim poderá levar à depressão. De acordo com o DSM-5, existe o luto normal e o transtorno do luto complexo persistente. Yoga se encaixa na segunda categoria. Pode-se observar como Yoga se isolou do mundo. Por 6 anos, manteve o contato apenas com seu mestre, Isaac, e uma breve relação com o garoto da vila onde vivia, que o mantém atualizado sobre o que acontece. Tal isolamento também afastou Yoga sobre como ele deve se expressar em certas situações. Praticamente, vemos o cavaleiro com ações somente de semblante sério, ou quando sua ferida do luto é exposta, entra em prantos. Por conta disso, também é notado que Yoga é o único cavaleiro de bronze que não tem algum tipo de affair com algum personagem. Seiya, Shun, Ikki e Shiryu trazem em seus pretextos romances ou flertes em seus treinamentos, enquanto Yoga não tem nenhuma menção sobre esse tipo de relacionamento. Também é notada que a sua falta de adaptabilidade em contextos gerais, como por exemplo, ao chegar o convite para o torneio galáctico, Yoga visitou a sua mãe para pedir desculpas por fazer algo novo em sua vida. Finalmente, a falta de amizade e de confiar ou de ser confiável aos outros. O Cavaleiro de Cisne não permite se envolver emocionalmente com os demais cavaleiros. Estava lá no torneio apenas para a missão que foi imposta. Esta mudança de mentalidade ocorreu somente após a ressurreição feita por Shun, onde o valor da amizade foi de fato agregado em sua personalidade. A nossa análise vai ficando por aqui e eu agradeço a cada um que ficou até o final. Se identificou com o sofrimento vivido pelo personagem, deixa aí nos comentários pra gente e até sugira novos personagens pra gente avaliar aqui no nosso canal. Caso você tenha se identificado, considere fazer terapia. Em nosso site, somos mais de 100 psicólogos à disposição para agendamentos de sessões online ou presencial. Também nos siga nas redes sociais para ficar por dentro das nossas principais atividades e, caso precise, nosso inbox está aberto para lhe ouvir. Você não está sozinho, ok? Então eu vou ficando por aqui e um grande abraço a todos e até a próxima sessão.